Vocês sabem, nós temos 4 filhos, então já temos muita experiência com ecografias, quase 12 talvez. Mas gostava de falar e pensar sobre ecografias. Acho que temos uma imagem aqui. Esta é Ellie, a mais nova, com 7 meses dentro da barriga de Tracy. Então esta é Ellie, a ecografia. E é muito interessante porque agora, hoje em dia, a ecografia dá para perceber com muita claridade as coisas que não podíamos ver visto de dentro, visto de fora. Então, quando a mãe está grávida de fora, só podemos ver uma barriga a tornar mais grande. E a mãe tem algumas sintomas de náusea, dificuldade em dormir. E ele está a pensar, que chatice, esta gravidez. Mas depois de ecografia, podemos perceber, esta é a razão para estas sintomas. E podemos perceber a cara do bebê, podemos ver os membros, os braços, os dedos. Elas podem analisar se o bebê está a desenvolver bem, a idade através das medidas. Eu lembro-me a primeira ecografia com a Katie, quando ouvimos o coração dela a bater. E é interessante porque um bebê dentro da barriga, o coração bate quase 2 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. E eu lembro-me quando o técnico ligou para ouvir, foi um bocadinho assustador, porque foi tão rápido. Eu pensava, um corpo tão pequeno, um coração a bater tão rápido assim. Mas isso é normal e não havia razão para ser assustado. Mas com esta ideia, a ecografia podemos ver claramente a vida que está dentro da mãe. E podemos perceber com tanta clareza como esta vida está a desenvolver, como a vida está a ser alimentada através de cordão umbilical e todas as coisas que estão a acontecer. E nós queremos fazer isso um bocadinho com a nossa vida espiritual, com Cristo em nós. Porque o versículo-chave que nós introduzimos na semana passada foi do Paulo: estou crucificado com Cristo, por isso já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, gostaria de fazer um tipo de ecografia espiritual. Isto é para todos, não somente para as mães. Vamos fazer uma ecografia espiritual, vamos pensar e analisar quais são algumas coisas desta vida dentro de nós, desta vida de Cristo que está em nós. E gostaria de ver algumas coisas. Primeiro, gostaria de ver como esta vida nova começou. E segundo, vamos ver como a vida de Cristo em nós pode ser ameaçado ou pode não desenvolver como devia. Terceiro, vamos perceber como a vida de Cristo em nós é alimentado ou como a maneira em que cresce. E finalmente, continuando com esta ideia de visita médica, vamos ter uma receita médica para a nossa condição e vamos perceber talvez com a minha condição, pessoalmente, o que é que eu posso fazer para desenvolver a vida de Cristo em mim. Ok? Estão prontos? Podem inclinar, pôr a barriga para cima? Não, estou a brincar. Mas vamos abrir as nossas Bíblias para Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas está no Novo Testamento, depois de Atos e Romanos, 1 e 2 Coríntios. É uma carta que Paulo escreveu para as igrejas numa região, chama-se Gálatas. Então, Gálatas capítulo 2. Eu gostaria de ler novamente o versículo que Manuel já pregou na semana passada para dar uma continuação desta ideia. Então, capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, 19. Está aqui na ecrã.
Então, morri no que respeita à lei. Foi a mesma lei que me fez morrer para eu viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Por isso, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. Não desprezo a graça de Deus, pois se alguém pudesse ser justificado pelo cumprimento da lei, então a morte de Cristo de nada serviria. Estes detalhes da língua portuguesa. Então, este é o versículo da ideia de Cristo em nós. Mas vamos ler agora a primeira parte, como esta vida nova começou, e vamos ver que esta vida nova começou em nós pela fé e não pelo nosso próprio esforço. Pela fé e não pelo nosso próprio esforço. Então vamos continuar em Gálatas 3, versículo 1. Vamos continuar a ler. Está na próxima imagem. Gálatas 3. Oh Gálatas sem juízo, quem foi que vos fascinou? Eu tinha-vos feito ver Jesus Cristo crucificado. Só quero que me digam isso. Será que receberam o Espírito de Deus por terem cumprido a lei ou por terem respondido à boa nova com fé? Como podem ser tão faltos de juízo? Começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças? Não. Não vos serviu de nada a experiência que tiverem? Talvez tenha valido alguma coisa. Será então que Deus vos concede o seu Espírito e realiza prodígios no meio de vós porque cumprem o que manda a lei ou porque aceitam a fé? Ok, então é uma passagem comprida, mas estamos a ver, o Paulo está a explicar claramente como esta vida nova em nós começou e como vai continuar, como tem que continuar. E isso é pela fé e não pelo nosso próprio esforço. E a coisa que gostaria de mostrar é que Paulo está a fazer um contraste bem claro, uma distinção de duas maneiras diferentes de ser salvos ou ser justificados. E na próxima imagem podemos ver claramente estas duas maneiras. Então Paulo está a dizer que há duas maneiras em que vocês podem tentar responder, mas só uma destas deu a vida nova em vocês. Vocês podem tentar terem cumprido a lei ou responder à boa nova com fé. A versão Almeida Revista e Corrigido usa a frase obras de lei. E esta talvez é a versão que vocês têm, obras de lei ou terem cumprido a lei. Esta é uma maneira de tentar ser justificado, ser salvo na nossa vida. E Paulo está a dizer que esta maneira não deu a vida nova em vocês, só pela responder com fé. E alguma coisa que gostaria de explicar é que quando lemos o livro de Gálatas e no sermão da semana passada o Manuel falava sobre este assunto de circuncisão, que era uma coisa que os judeus valorizam muito, e eles acharam que este ato de circuncisão deu alguma coisa para a sua salvação. E se estamos a pensar que esta passagem é somente sobre estas coisas judaicos, estamos a perder a ideia. Para os judeus, estas regras, circuncisão, regras da comida, regras sobre descanso no sábado, todas estas regras foram um sistema com uma base de esforço próprio. E os judeus pensaram que tenho de fazer estas coisas, e foi no Velho Testamento que Deus disse, vocês têm que fazer estas coisas para tentar ser justificados. E elas estiveram a pensar, eu contribuo alguma coisa da minha própria esforço para a minha salvação. Então, mas para nós hoje em dia, acho que qualquer coisa, qualquer sistema de autossalvação
pode ser válido para este contexto. Qualquer coisa que nós estamos a fazer para pensar, eu estou a fazer isso para tentar ser justificado, esta é a ideia que Paulo está a tentar combater. Ele está a dizer que vocês não podem fazer nenhuma coisa pela vossa própria esforço para ser justificado. Simplesmente têm que responder com a fé. E esta ideia de responder ou aceitar a mensagem com fé tem um ênfase do processo de ouvir. E é um processo passivo. Nós recebemos a vida de Jesus dentro de nós num processo passivo. Não temos de fazer alguma coisa, só temos de receber a mensagem, ouvir que Jesus tem feito tudo e responder com fé, acreditar que é isso mesmo, não posso fazer nenhuma coisa. Então, o contraste, a distinção está aqui entre dois caminhos de ser salvos, ou dois caminhos de tentar ser justificados. O Martinho Lutero escreveu no seu comentário em Gálatas que os únicos órgãos de um cristão são os ouvidos. Então, não temos de fazer alguma coisa com as nossas mãos para ser salvos, para ser justificados. Só temos de ouvir e responder a mensagem com fé. E Paulo está a dizer que é assim que a vossa vida nova começou e é assim que vai continuar. Então, esta é a primeira verdade sobre a vida nova, sobre Cristo em nós. Então, vamos seguir para o segundo. Segundo, podemos ver que Cristo em nós, a vida nova de Cristo, de Jesus em nós, é ameaçada pelos outros evangelhos, ou outras maneiras em que procuramos ser justificados. E para ver isso, gostamos de ler em Gálatas capítulo 1, onde Paulo fala sobre outros evangelhos. Está aqui. 1, versículo 6. Paulo diz: admiro-me muito que estejam a abandonar tão depressa aquela que vos chamou pela graça de Cristo e que estejam a seguir um evangelho diferente. Então, Paulo está a dizer que está a ver que os gálatas estiveram a ser atraídos pelo um evangelho diferente. Não é que existe outro evangelho, mas a verdade é que há umas certas pessoas que vos causam confusão e que querem modificar o evangelho de Cristo. Que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquela que vos anunciamos. Então, quais são estes evangelhos diferentes? Estas foram outras mensagens de como é que podíamos ser justificados perante Deus. E em Gálatas 2, 16, diz aqui: sabemos, porém, que uma pessoa não é justificada pelo cumprimento da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Ora, nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não por termos feito o que a lei manda. Pois ninguém será justificado perante Deus por cumprir a lei. Então, acho que para mim, provavelmente para vocês, esta palavra justificação ou justificar não é uma palavra que eu penso muito. Eu não ando durante o dia pensando, sou justificado agora, como está a situação da minha justificação? Acho que não usamos esta palavra, mas temos de perceber que todos nós pensamos assim, sem usando esta palavra. A ideia de justificar é a ideia de se eu estou bem. Eu estou bem com Deus, eu estou bem com outros. É a ideia de ter paz dentro de mim, paz interior, ou talvez paz no mundo. Alguém que não acredita em Deus talvez pense em se eu estou em harmonia com o universo. Mas acho que esta ideia é alguma maneira de pensar: as coisas estão certas comigo ou não? E todos nós pensamos assim: as coisas dentro de mim, na minha família, na minha comunidade, eu estou certo com elas ou não? Estou certo? Estou no caminho certo?
Estou a encontrar um caminho de paz ou não? E acho que esta é a ideia de justificação. Estamos a pensar se eu, entre mim e Deus, ou mim e a minha Deus, está certo. E quando pensamos que esta ideia de justificação, talvez contemporânea, podemos perceber que há muitas maneiras que estamos a tentar ser justificados. Para pessoas dentro da igreja, para pessoas religiosas, provavelmente é mais fácil pensar sobre estas coisas. Quais são as maneiras em que nós, dentro da igreja, tentamos ser justificados na nossa comunidade ou diante de Deus? Através das coisas religiosas. Ler a Bíblia, assistir às reuniões da igreja, dar o dízimo, serviço na igreja. Pensamos, talvez, que se eu faço estas coisas, então coisas estão certas comigo e com Deus. Ou estou a ser justificados dentro da minha comunidade de fé, dentro da igreja. Mas também acho que há outros evangelhos, qualquer maneira em que nós tentamos pensar que eu estou bem aqui, eu estou a sentir-me bem. E acho que um outro evangelho muito comum hoje em dia é talvez o evangelho de autoestima. Então, gostaria de explicar isso para que vocês possam perceber a ideia. O evangelho de autoestima diz que quando vocês estão a sentir bem acerca de vocês interiormente, então tudo está bem contigo. E eu estou a ver isso muito no Facebook, por exemplo. Quando fizemos alguma coisa boa, ou quando temos uma imagem boa para mostrar aos nossos amigos, fizemos um post no Facebook. Olha as minhas férias perfeitas. Olha a minha família feliz. Olha isso. E estamos à espera de ser justificados através dos likes. Então, eu recebi 10 likes. Eu recebi 50 likes. Eu recebi 100 likes. Então, pessoas acham que eu estou bem. Eu estou a sentir-me bem. Isto é um tipo de evangelho. É um tipo de maneira de pensar que eu estou bem, coisas estão certas comigo, porque todos os outros estão a fazer tim, 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 boa, boa. Um exemplo pessoal, na outra semana eu fiz campismo com as minhas crianças. Eu tenho aqui uma imagem. A Tracy estava fora do país, ela foi para um congresso para alguns dias. Então eu estava sozinho com os 4 filhos. Que tristeza, que trabalho. Mas o que é que eu fiz? Eu tinha coragem de juntar as minhas crianças, a minha família, e nós fizemos campismo. Uau, muito bem. Foi giro, gostamos muito e foi bom. Para mim foi uma maneira melhor de passar o tempo fora da casa em vez de dentro da casa. Mas, o que é que aconteceu? Eu fiz esta postagem no Facebook e recebi muitos likes. E recebi estes comentários. Exatamente. Corajoso. Bom pai. Bem feito. Pai excelente. Estou impressionado. Pessoas dizem isso. Então, se estou a tentar pensar que a minha autoestima é a maneira em que estou a sentir-me bem, estes comentários dão muito valor. Uau, bom pai. Eles estão impressionados. Corajoso eu. É um tipo de evangelho. O evangelho de autoestima que diz que eu sou bom, as coisas estão certo dentro de mim, com Deus, com outros, quando pessoas gostam do que é que estou a fazer. Quando a minha autoestima sobe. Ok? Um exemplo. Mas o livro de Gálatas está a dizer que este é um outro evangelho. É uma outra maneira de ser justificado. E para Deus, para o nosso relacionamento com Deus,
este campismo não vale nada. Nada. Vale alguma coisa para a minha saúde familiar. É bom, não estou a dizer que esta é alguma coisa mal. Há muitas coisas que nós podemos fazer que são bom para a nossa santificação, bom para o nosso crescimento e desenvolvimento individual. Mas, em termos de nossa justificação, a maneira em que Deus olha para nós, estas coisas não servem para nada. Deus está a dizer que há uma maneira para ser justificado e não vem pelo vosso próprio esforço, vem somente pelo ouvir a mensagem com fé. Ok? Bom, então, vamos continuar com esta ecografia espiritual. Estamos a ver que a vida nova começou em nós através de fé. A vida nova pode ser ameaçada dos outros evangelhos. Ameaçada não de maneira de morrer, mas que Cristo não pode desenvolver dentro de nós como ele devia ser, se estamos a ser atraídos por outros evangelhos. E para terminar, a terceira coisa, podemos ver que a vida de Cristo em mim é alimentada sobre a minha reflexão sobre e identificação com a cruz de Cristo. A minha reflexão sobre e identificação com a cruz de Jesus Cristo. Então, para este bebê dentro de mim, este Cristo em mim, desenvolver e crescer como devia ser, tenho de refletir teologicamente sobre o significado da cruz e tenho de identificar-me com esta cruz e com o que é que Jesus fez. Vamos ler alguns versículos sobre a importância da cruz. São muitos aqui, mas vamos ler. Já lemos esta Gálatas 19. E o que é que Paulo está a dizer? Eu estou crucificado com Cristo. Então, Paulo está a identificar, está a dizer que alguma coisa acerca de mim foi crucificado quando Jesus estava lá na cruz. Ele identificou pessoalmente com o acontecimento da cruz na Cristo. E ele está a dizer que o Cristo vive em mim. A versão da Almeida também, no final. Quem foi vos fascinou, eu tinha-vos feito ver Jesus Cristo crucificado. Outra versão diz, perante os olhos de quem Jesus foi já representado como crucificado. Então, o Paulo está a dizer que é importante que vocês vejam esta cruz, está presente, está em frente de ti, quando vocês pensam sobre a vossa salvação. Os outros versículos, Gálatas 6. Quanto a mim, não quero gabar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, pela cruz de Cristo, o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Mais os outros versículos. 1 Coríntios. Com efeito, a mensagem da cruz é uma loucura para os que não se salvam, mas para nós que recebemos a salvação é a manifestação do poder de Deus. Então, a mensagem da cruz, o Evangelho é a mensagem da cruz. Achei que não devia dar-vos a conhecer mais nada a não ser Jesus Cristo e, sobretudo, o valor da sua morte na cruz. Então, para Paulo, esta identificação com a cruz e o entendimento teológico era tudo para ele. Era a maneira em que Cristo dentro dele desenvolveu e foi alimentado. Então, acho que temos de refletir sobre a cruz e identificar com a cruz. Então, vamos ver esta imagem de Jesus na cruz. Acho que muitas vezes, talvez por causa da cultura católica romana, mas para nós, quando nós vemos a cruz, ou pensamos sobre as dores de Jesus, o sofrimento, então estamos a ver uma imagem chocante e pensamos, que dores, que sofrimento. E isso é parte da cruz. Mas o significado teológico da cruz é que esta frase, tudo está cumprido, depois inclinou a cabeça e morreu. Então,
mesmo antes de morrer na cruz, Jesus diz, tudo está cumprido. O que significa esta frase? Tudo está cumprido. Significa que a obra de Jesus, a obra de pagar para os nossos pecados, agora está feito. E o que é que Ele fez na cruz já está feito, já está cumprido. Não temos de adicionar mais coisas para a nossa salvação. E este é o significado teológico na cruz. Quando ouvimos para a cruz, quando pensamos sobre Jesus lá, devemos pensar, agora tudo está cumprido. Não posso e não devo adicionar mais alguma coisa para a minha salvação. Jesus fez tudo. Só tenho de aceitar com fé o que é que Ele fez para mim. E este é o Evangelho da Graça. E não só isso, mas tenho de identificar pessoalmente com a cruz. Tenho de dizer que, acho que o Paulo está a dizer que alguma coisa, quando Jesus morreu, alguma coisa comigo também morreu. Era a minha velha pessoa, o velho Jonatas, que sempre queria fazer a sua salvação com a minha própria força. O velho Jonatas morreu lá. Porque Jesus já fez isso, eu vou seguir um outro caminho. Vou alimentar a vida de Cristo em mim numa outra maneira, não pelo meu próprio esforço. Percebe? Então, é assim que a vida em nós é alimentada. Então, esta é a nossa ecografia espiritual. A vida nova de Jesus começou pela fé, não pelo nosso próprio esforço. Há outros evangelhos que podem ameaçar o desenvolvimento de Jesus dentro de nós e temos de evitar e seguir somente o evangelho de graça. E temos de refletir e identificar com a cruz de Jesus na nossa vida. Então, para acabar, qual é a receita médica para nós? Ok? Então, a consulta já acabou. Qual é a receita médica? E vou dizer que depende da nossa condição. Depende da condição de Cristo em nós. E só vocês podem perceber isso. Qual é a condição de vida de Cristo dentro de vocês? E assim, da vossa condição, depende de algumas prescrições ou receitas. Primeiro, se vocês já fizeram uma decisão de ouvir com fé, já aceitaram com fé o Evangelho de Graça, vocês estão crentes, estão a tentar fazer as coisas para a sua santificação, mas vocês já são crentes. Então, a receita, ou talvez a prescrição, é para evitar outros evangelhos. E para todos nós há outros evangelhos. Evangelho de autoestima, evangelho de financeiros, ter um bom negócio, qualquer coisa que estou a dizer que esta vale alguma coisa, vou trabalhar para isso e em algum sentido esta está a ajudar-me a sentir justificado. Se vocês têm alguma coisa assim, tens que evitar isso e pensar, tudo está feito, tudo está cumprido, para a minha salvação vou confiar completamente em Jesus. Tem de refletir e identificar com a cruz de Cristo na tua vida. Para mim isso é importante. Depois daquela cena de campismo, depois de ler aqueles elogios que foram bons, não havia nada mal sobre isso. Mas quando eu deito-me na cama, quando eu pôr a minha cabeça na cama, se estou a sentir e pensar, sou uma boa pessoa porque sou um bom pai. Eu fiz campismo com os meus 4 filhos. Que corajoso. Se estes são os pensamentos que estão na minha cabeça, no meu coração, no fim do dia, é perigoso. Eu devia pensar, não tem nada a ver com o que eu estou a fazer. A minha justificação, a minha salvação vem por causa de Jesus. E assim posso ter esforço para fazer muitas coisas boas, para ler a minha Bíblia, para ir para a igreja, para dar dízimo, para ser um bom pai, para ser tudo.
mas o alvo, a coisa dentro do meu coração, não está a pôr valor nestas coisas. Então, esta é a primeira prescrição. A segunda prescrição tem a ver com o passo de batismo. E para alguns de vocês, talvez vocês acreditam em Jesus, já tomaram a fé em Cristo, mas ainda não tomaram o passo de batismo. E por que é que estou a falar de batismo? Porque batismo é um passo muito forte e biblicamente certo de identificar com a cruz de Jesus, de identificar com a crucificação. Só deixo ler alguns versículos sobre o batismo. Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Com efeito, todos os que foram baptizados em Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Então, Paulo está a dizer que pelo batismo estamos identificados numa maneira pública e simbólica com o que Jesus já fez. Em Romanos 6:3, não sabem que todos nós, os que fomos baptizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficamos unidos com Ele na sua morte. Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos uma nova vida à semelhança dele que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Então, Paulo não está a dizer que pelo batismo somos salvos. Não, ele acabou de dizer que não podemos fazer nada pela nossa salvação. Mas ele está a dizer que batismo é um passo para identificar simbolicamente com o que Jesus fez na cruz e para dizer que eu estou ligado com isso. E também estou ligado com a comunidade que segue este evangelho. Então, para alguns de vocês, eu queria encorajar-vos de pensar sobre este passo de batismo. No mês, em junho, vamos fazer uma festa, acho que 10 de junho, a igreja aqui faz uma festa e é uma oportunidade para vocês tomar este passo de batismo. Então, se vocês estão a pensar, este é algo para mim, eu devia pensar sobre isso, fala com um dos pastores, porque dentro do mês, em junho, podem fazer este passo. E este passo é para mostrar publicamente que o que aconteceu lá também aconteceu dentro de mim. Eu morri para aquele outro caminho e estou a seguir o caminho e o evangelho de Jesus. Então esta é a segunda prescrição. O terceiro prescrição, que tem a ver com a nossa condição, é talvez para alguns de nós que estão aqui, vocês assistem às reuniões da igreja, talvez vocês leem a Bíblia, talvez vocês fazem orações, mas de fato, no seu coração, vocês estão a pôr a vossa fé nestas ações e nunca receberam, pela fé, o que Jesus tem feito para vocês. Então, estou a dizer que talvez algumas de nós aqui estamos a tentar fazer as coisas certas, mas nunca recebemos com fé, com os nossos ouvidos, o Evangelho de Jesus. E vocês podem fazer isso também. Podem fazer isso hoje, através da oração. Podem dizer que Jesus, eu quero seguir o caminho certo, mas eu percebo agora que tu já fez tudo para mim e não posso contribuir para a minha salvação. Não vou continuar pelo caminho de autossalvação. Vou aceitar pela fé o que é que tu já fizeste para mim. Vou dizer através da oração, no meu coração, tudo está cumprido, eu estou bem com Jesus por causa do que é que Ele fez. E se vocês estão a sentir que é esta onde é que vocês estão, podem aceitar de fé Jesus para começar de novo esta nova vida dentro de vocês. Então, vamos acabar com uma oração, uma palavra de oração. Enquanto estamos a orar, reflete sobre a cruz e pensa sobre a condição do teu coração. Onde é que eu estou? Qual é a condição de Cristo em mim?
Eu tenho de evitar um outro evangelho? Tenho de identificar mais com Cristo? Tenho de talvez pensar sobre o passo de batismo? Por que não? Ou talvez tenho de aceitar, pela fé, Jesus dentro da minha vida e começar de novo, pela primeira vez, esta vida nova dentro de mim. Vou fazer uma oração para vocês que estão a pensar: eu quero tomar este passo de aceitar Jesus na minha vida. Não sei, talvez todos aqui já fizeram isso, mas talvez alguém aqui está a perceber que eu estava a confiar nas minhas coisas e agora vou confiar em Jesus. Vou dizer uma oração, vocês podem fazer esta oração dentro do silêncio do teu coração e vou dirigir-te pela esta oração. Vamos acabar com a oração. Obrigado, Pai, pelo Evangelho de graça e pela esta passagem que fala sobre Cristo em nós.